O apóstolo Paulo tinha isso. No 18 vai falar assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós uma palavra de reconciliação. Aqui Paulo está dizendo para nós: olha, estávamos em pecado, mas o Senhor Deus trouxe o seu Filho para reconciliar nós com Deus. Foi através de Jesus Cristo que a gente pôde ser reconciliado com Deus. Foi através de Jesus Cristo. Porém, Ele nos deu também hoje o ministério da reconciliação. Irmãos, é muito bom ouvir testemunhos, milagres. Diga mesmo, declare mesmo. É muito bom ouvir hinos que fortaleçam a nossa fé, que vai falar de milagre, que vai falar de cura, que vai falar de providência. Mas esse Cristo que nós revelamos nos testemunhos, esse Cristo que a gente revela nos louvores, Ele diz para a gente agora: vocês também levem a minha palavra, levem este ministério de reconciliação, porque o mundo, como diz o irmão já falou, eu falei, meu Deus, o servo do Senhor já falou tudo aqui, irmão Charles, que bênção, porque é isso que o Senhor está falando comigo em casa, porque as vidas estão precisando se reconciliar com Deus. E como estamos? Em que situação nós estamos? Será que basta só eu ter tido a minha salvação? Será que basta só eu ter tido milagre? Eu tive muito milagre, eu posso contar muitos milagres, mas há vidas esperando. Talvez a vida aqui dentro mesmo, que está esperando que eu fale de Jesus Cristo para ela, que eu abrace essa causa dela em oração. Mas as vidas lá fora mais ainda, por mais que às vezes você olhe para uma pessoa lá fora e vê ela revoltada, e vai parecer que ela não quer ouvir a palavra de Deus, vai parecer, mas essa alma precisa. Assim como lá atrás nós éramos contra Deus, nós éramos oposição a Deus, irmãos. Todos que conheceram, todos que estavam no mundo, quando um dia conheceram a Deus, reconheceram: eu era oposição a ti. Mas um dia alguém me falou do Senhor, falou do seu amor, me falou das tuas misericórdias e me reconciliou com o Senhor. Então eu não sou mais oposição, estou do lado de Cristo. Só que há vidas lá fora, irmãos. Essa responsabilidade é minha e é sua. Eu estou falando para quem está em Cristo. Eu estou falando para quem também esteve, sentiu o amor, teve a experiência profunda com Deus. Irmãos, não é tempo ainda de julgamento para com a vida de ninguém, mas é tempo de alertarmos os nossos irmãos. Então o Senhor está nos dando essa oportunidade, uma oportunidade para mim e uma oportunidade para você. Não pense que o Senhor, quando algo interfere, quando algo toca o seu ser, não pense que o Espírito Santo tem vontade de te prejudicar. Não, o Senhor quer te abençoar, mas Ele te trouxe com um propósito. Nós viemos para a terra com o propósito de ser adorador. Nós viemos para a terra com o propósito de falar de Jesus Cristo, de exalar o Senhor Jesus Cristo, o perfume também de Cristo. Ele nos perfumou com o amor dele, Ele nos lavou com o sangue dele, lavou nossas vestes, Ele tirou nossa vergonha, Ele tirou o pecado, Ele nos tirou daquela poço de lamaçal de vergonha, onde todo mundo olhava para nós e dizia: este e essa não tem mais solução, e nos trouxe para cá, para louvar o nome dele, mas também para declarar aos homens o nome dele. E aí o Senhor foi, e enquanto eu estava estudando, o Senhor fez essa pergunta: será que paramos para pensar que temos a responsabilidade desse ministério, que é o ministério da reconciliação, quando nós estamos aqui para levar a preciosa palavra de Cristo aos homens perdidos?
Como diz, o parente que está ali, nós sabemos que ele está distante do Senhor, e às vezes nós mesmos falamos, a pessoa é difícil, é assim mesmo. O Senhor nos manda persistir. O amigo, o vizinho, o colega de trabalho, da escola, não, mas é assim mesmo. É assim, essa pessoa é difícil demais, é da natureza dela. Então aí tem algum problema com a gente. Porque quem está em Cristo, ele é nova criatura, ele não vive do passado, então ele vai trazer o novo de Cristo todos os dias. E ele vai ter certeza que ele vai levar a mensagem de vida para aquela pessoa. Se ela está em guerra, o Senhor vai levar a mensagem de paz. E aí o Senhor perguntava, será que estão dispostos ou desejosos para cumprir esse ministério? Será que, se desejamos, estamos preparados no corpo, na alma e no espírito para vivermos esse ministério? Irmão, se pegar o testemunho do irmão aqui, as lutas vieram, elas vêm no corpo, elas vêm na alma. Uma luta quando vem no corpo, a gente ainda consegue orar, Jesus me ajuda, estou com dor de cabeça, eu estou assim, mas eu vou para a obra. Mas quando a luta vem na alma, quando a nossa emoção se abala, quando aquilo que eu esperava deu errado, quando eu aguardei de alguém e me frustrei, aí a pessoa geralmente para, aí nosso espírito se abala junto, porque eu não procuro comunhão, a dor está maior, a dor é maior, uma alma ferida, gente, fica muito mais fragilizada do que uma pessoa enferma. Pessoas apenas enfermas, elas pregam até dentro dos hospitais, nos leitos. Tem pessoas que pregam deitado no leito, mas uma alma ferida, ela pode ter toda a saúde do mundo, ela não consegue mais absorver a mensagem de esperança. E aí nós sabemos que nós temos o ID, e aí o Senhor nos chama para estar posicionado. E o que é estar posicionado? Você se sente posicionado? Eu falo assim, irmãos, é para refletir. Será que estamos posicionados? Será que já se perguntou, eu estou posicionado? E o que é estar posicionado? Aleluia. Uma pessoa posicionada, ela é uma pessoa segura, impacta quem está ao seu redor. Ela é uma pessoa prudente, preparada no tempo de guerra, tem consigo a palavra, a oração e a intimidade com Deus. O Senhor já disse aqui para nós, antes ainda de eu subir aqui, o Senhor já falou sobre isso, de outras formas, mas o Senhor falou a mesma revelação. Quando estamos posicionados no Senhor, não é porque as coisas estão fáceis para nós, não é porque a gente está cheio de poder, é porque estamos nos preparando todos os dias em Cristo, com a palavra, com a oração e com a intimidade com Deus. Será que a gente está se sentindo seguro? Quando a gente não se sente seguro, irmão, se caso no seu coração você não estiver se sentindo seguro para levar a palavra, para levar esse ministério da reconciliação, se caso não tiver, temos a palavra de Deus. Em Mateus 6,6 ele vai falar: tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu aprendi uma oração de confissão. Toda vez que eu me sinto que eu não estou bem, oração de confissão não é só para pecados, mas é toda vez que eu me sinto que eu não estou bem, eu entro no meu quarto. E o meu quarto, no caso, é simbologia, irmão. Pode estar no quarto da sua casa, mas de repente vocês estejam dizendo, mas no meu quarto todo mundo ocupa, tem TV, as pessoas querem ocupar. E vai para a sala. Se a sala não der, porque as pessoas se ocupam, então começa você, no seu
Deus, que o Senhor te ouve no secreto, é você e Deus. Então quando a palavra fala que entra no teu quarto, é porque você vai buscar intimidade, e ali você vai buscar resposta do Senhor para aquela dor, para aquela angústia que está vindo no teu coração. Você vai buscar a resposta do Senhor porque você não se sente seguro, e você vai buscar a segurança do Senhor. E o Senhor, vendo o que você está clamando, você vai ver, no dia a dia o Senhor vai começar a te fortalecer. O Espírito Santo, irmão, fala com a gente. Se você sair daqui do culto hoje, quando chegar em casa, não ficar, se entretendo. Deixa eu ligar a TV, o que está passando hoje no jornal, deixa eu ver o celular, o que está passando. Se você chegar e começar a falar com o Espírito Santo hoje, Senhor, me ajuda, eu quero ser mais seguro, eu quero ter sabedoria, eu quero saber lidar. Essa situação está difícil, está doendo, eu não consigo vencer esse pecado. Senhor, eu tenho que encarar isso amanhã, eu não tenho força, eu tenho que amanhã encarar este mundo aí fora, no dia a dia, eu preciso do teu socorro. O Espírito Santo começa a falar ao teu coração, porque você e ele, você está dando a legalidade, você está abrindo o seu coração, para que o Senhor comece a te falar. Ele vai te acalmar, ele vai trazer palavras ao seu coração, ele vai te revestir, ele vai te dar conselhos. Você vai ter grandes experiências com o Senhor, e depois você vai estar vindo aqui na frente, como as irmãs vieram hoje, contar milagres, contar testemunhos, porque é assim que a gente começa a nossa comunhão com Deus, e é assim que Ele começa a nos dar segurança, como a irmã ali contando o milagre dela. Os médicos diziam não, toda vez que ela ia o médico dizia não, toda vez que ela ia o médico dizia assim, é o fim. A verdade é essa, o médico toda vez que ela ia decretar era o fim, mas porque ela buscava o Senhor. Senhor, está aqui minha alma, eu estou apresentando ao Senhor, isso dói de ouvir, mas eu confio no Senhor, e o Senhor trazer segurança. Ela pode ficar tranquila, você não vai ficar internada, você vai chegar até o fim, e você vai glorificar o meu nome, e todos testemunharão disso. Hoje ela veio aqui contar a bênção. A segunda situação que o Senhor fala para nós é sobre o perdão. Essa parte, ela é muito forte, irmão, sobre o perdão. Quem está posicionado, perdoa. E às vezes falar sobre perdão, às vezes a gente passa muito ligeiro. A gente precisa falar sobre perdão. O mundo hoje, ele não está vivendo o amor. Mas aí você vai dizer, mas o mundo nunca viveu o amor. Sim, mas hoje está muito mais frio entre as pessoas. E infelizmente, às vezes tem atingido nós. Infelizmente. Às vezes uma palavra nos machuca a alma e nos põe prostrado. E o Senhor está chamando nesta noite. Se lá no seu pensamento, lá no seu coração, há uma palavra, uma atitude de alguém que não sai do seu pensamento, você até quer prosseguir, eu quero me levantar, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero me posicionar, mas de repente leva uma situação que doeu, uma perseguição, uma palavra de humilhação, um abandono na hora que você mais precisou. E quando você quer ficar de pé, aquela dor vem, aquela mágoa vem. O Senhor te chama, libera o teu coração, permita a cura chegar. Perdoe essa pessoa que passou pela sua vida. Esqueça, porque quando nós nos encontramos com o Senhor lança no mar, no profundo do mar, todo o nosso pecado. Está em Miqueias, vai falar que o Senhor, Ele lança no mar todo o nosso pecado. E o Senhor fala que nós devemos perdoar, porque Ele só vai nos aceitar. Só temos comunhão com Deus se temos capacidade de perdoar o que nos feriu. Não é fácil, pode ter justificativa, e a justificativa é certa. Humanamente olhando, eu te defenderia, mas o Senhor nos chama a perdoar, porque Cristo, quando ele estava na cruz,
Ele perdoa a todos, inclusive quem o traiu. A gente lembra do Judas. Ele perdoa a Pedro, que o negou 3 vezes. Mas ele perdoa a todos, até eu que não estava lá. Você não estava lá. Mas ele sabia que um dia nós íamos estar no pecado. Nós íamos estar em oposição a ele. E ele nos perdoou lá. E ele disse: perdoe. Eu perdoei. Perdoe. Porque se não perdoar, não tem comunhão comigo. E isso ele deixou na palavra. Ele deixou essa palavra para nós. Outra coisa que o Senhor deixou para nós também: perdoe a si mesmo. Tem pessoa que está querendo levantar na obra. Tem pessoa que quer levantar ministerialmente. O Senhor já chegou para você e já disse, já parou com você na rua, parou com você na igreja, onde você estava, o Senhor falou: eu tenho uma obra contigo. É isso. E você fica feliz, você se levanta: eu quero continuar. Mas você lembra: eu vacilei, eu traí, eu enganei, eu menti, eu tirei de alguém algo, eu não consigo me perdoar. Isso me machuca. Toda vez que eu tento me levantar, o acusador vem na sua mente, vai lá e fala: você cometeu aquilo, você não tem capacidade para ir lá. E ele te põe adjetivo: você é traição. O seu nome é traição. O seu nome é mentira. Você sempre mente mesmo. Seu nome é engano. Seu nome é pecado. Você não consegue ficar de pé. E às vezes isso faz com que, quando você quer levantar, ele te faz cair de novo. E você começa a se culpar. E o Senhor está falando nessa noite: se perdoe. Se perdoe. Aceita o perdão de Deus. Se você aceitou a Jesus, se você recebeu Jesus no seu coração, todas as coisas ficaram para trás. Não importa o que você fez. O homem mais vil do mundo, mais pecador, se ele levantou a mão para Cristo, se ele levantou, a história dele fica para trás. Ele vai viver uma nova vida com Cristo. Mas no ano, eu estou vivendo as consequências. Infelizmente eu estou pagando, eu vejo no dia a dia, isso me machuca. Por isso que eu te falo: se assegura em Cristo. A consequência vem mesmo, porque se plantarmos ela vem. Não quer dizer que você está condenado para sempre. O inimigo acusador, ele tenta jogar que você não alcançou a salvação. Ele é acusador e ele diz: você não vai, você não merece. Mas se Jesus falou que você está nele e ele está em você, conforme a palavra, vai confiante no Senhor, aceita o perdão e se perdoa. Se algo está batendo sua mente, você faz uma oração, você e Deus: Senhor, está doendo, eu me culpo todos os dias, eu me machuco, eu mesmo me machuco, mas tira do meu coração, tira da minha mente esta culpa que eu não preciso carregar mais. O Senhor já carregou sobre si, agora eu sou nova criatura do Senhor. Eu tenho uma nova história que o Senhor está querendo escrever, eu não estou conseguindo deixar. Aí você vai ver que o Espírito de Deus vai arrancar essa dor do seu coração. O Senhor vai arrancar essa culpa. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter a responsabilidade do ministério da reconciliação. Você não consegue chegar em uma pessoa e falar de Cristo, do amor, da paz, da salvação, da libertação, se você não conseguir viver. E para viver tem que se achegar ao Senhor, tem que se achegar na palavra, tem que se alimentar da palavra, porque a palavra nos induz a orar. E aí a gente ora, e quando a gente ora, o Espírito pela oração nos induz de novo a ler a palavra. Aí lemos de novo e vamos sendo alimentados, fortalecidos, e aí jejuamos, e aí nos consagramos, e o Senhor vai falando conosco no dia a dia. E um terceiro posicionamento:
é discernimento. Irmãos, como a gente precisa ter discernimento nos dias de hoje. Hoje estamos vivendo um evangelho, como diz o irmão, com muito show. Tem os que vivem o evangelho puro. Mas de uns anos para cá, mais ou menos dos anos 90 para cá, a gente começou a ter muita mistura no nosso evangelho. A gente começou a ter muito modismo na forma de ser cristão. E isso aí hoje a gente precisa de discernimento, para que a gente não fique enganado. É por isso que o importante é ter a palavra, a oração, a busca. Na palavra te ensina a buscar sabedoria, na palavra te ensina a buscar discernimento. E você começa a pedir ao Senhor, me dê. E quando você estiver numa situação de levar a palavra, essa pessoa vai estar falando, você vai ter discernimento. É espiritual? Eu vou orar? Eu vou suplicar? Eu vou interceder? Eu vou repreender? Ou eu vou aconselhar? Porque quando o Senhor te dá discernimento, você está preparado para todas as situações. Você está preparado na palavra, na oração, no Espírito. O Espírito te prepara e você começa a ver. Não, isso aqui, Deus está dando essa direção. Não, isso aqui não é essa direção, é essa aqui. Para que a gente não fique perdido, para que a gente não fique envergonhado, irmãos, para que a gente não fique perdido na obra. Chegamos uma pessoa espiritualmente oprimida e às vezes não discernir. Precisamos buscar isso diante de Deus, discernimento, e o Senhor vai dar o discernimento a você. E aí você vai estar preparado, cheio do Espírito de Deus, tanto para repreender, orar, também para consolar, para abraçar, porque você vai saber que foi o Senhor que te direcionou. E uma palavra, mais uma aqui, é maturidade. Irmãos, a obra de Deus, ela não é ruim, ela é maravilhosa, ela é cheia de experiência, mas não quer dizer que é fácil. Porque nós, como o irmão falou aqui, maravilhosamente, a gente tem que repetir: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós temos uma guerra com este mundo. Quando a gente se põe à disposição da obra, quando a gente quer cumprir aqui o livro de Coríntios, no capítulo 5, quando a gente quer levar a palavra da reconciliação, a gente está entrando em guerra com o inferno, irmãos. Vamos entender isso, estamos entrando em guerra com o inferno. E é nessa hora que o inferno se levanta, querendo nos atingir, tanto no espiritual, quanto no físico, quanto no emocional. Por isso que a pergunta que eu fiz no início: será que estamos preparados? Mas se não estamos, o Senhor está te chamando, está me chamando para nos preparar para este momento. E aqui peguei um exemplo de maturidade, porque as pessoas hoje, infelizmente, irmão, infelizmente, as pessoas hoje não podem ouvir essas palavras de afronta, que elas já vão lá para as redes sociais e se dói, e se reclama porque falou isso comigo, porque é indireta não sei o quê, se é assim comigo eu resolvo assim mesmo. Não foi isso que Jesus chamou para viver, mas Jesus chamou para viver o ministério da reconciliação. E aqui eu peguei um exemplo de Ana, a qual ela foi citada aqui hoje. Essa mulher estava tão angustiada, lá no capítulo 1 mesmo, o primeiro capítulo, ela estava tão angustiada de alma, que quando ela desceu para orar, ela fez a declaração, está lá descrita a declaração, e ela fez um voto ao Senhor. Ela estava angustiada de alma, porque ela não podia ter um filho. Mas o profeta, o sacerdote Eli, quando viu ela, achou que ela estava embriagada, porque ela só balbuciava. Ela falava com Deus, mas ela balbuciava. E ele pensou: essa mulher está embriagada. E foi até ela e chamou a atenção dela: mulher, para de se encher com vinho, para com isso. E ela humildemente chegou e falou: ô sacerdote, não é isso, meu Senhor, é porque eu estou amargurada. Ela contou a história dela, ela não se revoltou, não se levantou: agora eu resolvo, porque é a minha dor, você tem que entender a minha dor. Não, ela teve maturidade
ela fez guiada pelo Espírito, ela já estava quebrantada no Espírito. E ela falou: meu Senhor, eu não estou, sua filha não é filha de Belial, não me toma por isso, eu estou angustiada de alma. Ele entendeu, ele a abençoou, e aí ela se levantou. O que eu aprendo aqui é que quando a gente é confrontado, não afrontado, quando a gente é confrontado, a gente tem que ter maturidade para se levantar, suportar, entender. E você aprende a resolver no Espírito, na sabedoria, na humildade, com discernimento. E aí ela foi para casa com a bênção. E logo depois o Senhor a abençoou. E se o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação, é esta vida que a gente tem que ter no Senhor. É confronto, às vezes vem para nos amadurecer. Não estou falando de afronta. Mas se por um acaso chegarmos a ser afrontados por causa do nome de Cristo, leve ao Senhor, irmãos. Porque de guerra esse mundo já vive. De ódio, de matança, de traição, de vingança, este mundo já vive. Então leve suas causas ao Senhor. Busque maturidade em Deus, para que a gente possa crescer no Senhor e possa resgatar essas almas que já estão feridas, que se ferem. Outra palavra foi quando Jesus Cristo, aqui para finalizar, quando Jesus Cristo encontrou com aquela mulher samaritana. Ele se encontrou com uma mulher totalmente machucada. A vida dela era guerra. Porque, primeiro, só por questão de nação, de povos, os samaritanos e os judeus já eram inimigos, eles não estavam bem. Então a crença dos samaritanos, eles ficavam para cá, a crença dos judeus era para lá. Quando Jesus foi naquela mulher, ele foi como esperança, ele foi como mensagem de paz, ele foi como mensagem de vida eterna, de reconciliação com Deus, com o Pai. Só que quando ele encontrou aquela mulher, isso é um ensinamento muito grande para nós que precisamos levar o ministério da reconciliação. Quando ele encontrou essa mulher, ela estava ferida. Jesus foi com a paz, mas ela veio com a guerra. E ela o resistiu, mas ele falava: se você soubesse quem é que te dá água para beber, se você soubesse quem é que veio aqui te pedir água, é o que tem a água da vida eterna. Ela não estava conseguindo entender, ela fez discurso de briga de nações, de briga de povos. Ele continuou: calma, eu vim aqui te oferecer vida. O momento que você se encontra é terra seca, eu vim ser água da vida para você, eu vim ser esperança, mudança de história. E por mais que ela tenha resistido, em João capítulo 4 ali você vai ver toda a passagem. Por mais que ela tenha resistido, chegou uma hora que ela olhou e falou assim: eu quero, eu desejo essa água. Ela ainda não estava entendendo, mas a alma dela já estava começando a declarar: eu desejo essa água da vida. E o Senhor começou a falar: você está nessa situação. Ele não a julgou, ele mostrou a situação dela e falou: você está assim, 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 mas eu te dou vida. E ela ficou feliz. Ela ficou feliz porque ali Jesus, que ele não precisou debater com ela: mas eu sou um judeu e você samaritano. É o seguinte, você tem que servir ao Deus dos judeus. Eu sou o Deus dos judeus. Ele não foi brigar, tirar satisfação, não foi querer vencer briga. Eu venço, eu falo até o final. Não, ele foi oferecer a reconciliação dela para com Deus. E essa mulher foi salva. E melhor ainda foi o resultado, porque quando ela conheceu e recebeu a salvação que Cristo deu a ela, ela correu para a cidade onde ela morava, falou o que Jesus tinha feito na vida dela e trouxe mais pessoas para Jesus. O resultado foi melhor. Então, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que nos traz consciência de como estamos e como queremos estar. Meu desejo de todo o meu coração é que nós queiramos estar prontos, de coração aberto, para cumprir a vontade de Deus,
para fazermos e realizarmos o ministério da reconciliação que este mundo está precisando. Eles precisam. Eu não posso ser egoísta e querer só a salvação para mim. Eu tenho que querer que as outras pessoas estejam comigo, chegando na morada celestial. Nós pregamos a um Deus verdadeiro. Irmão, nós pregamos a um Deus verdadeiro. Ele falou que ele ia para o Pai e ia preparar uma morada para nós. A gente não pode se contentar e olhar para a pessoa do nosso lado, olhar para o nosso parente e se contentar que quando ele morrer, ele não vai para o céu. Não, ele é terrível mesmo, você vai para o inferno. É assim que muitos já estão falando. Um dia eu queria mandar um vídeo para a igreja, mas eu não tive coragem. Eu acho que vídeo de muito impacto é só se a pessoa me pedir. Deixei no histórico. Mas eu vi um vídeo quando ele perguntava assim: o que as pessoas veem quando morrem? E no vídeo começou a mostrar as pessoas no seu último momento de vida. E essas pessoas não tinham Cristo, porque você consegue ver. E quando eles olhavam, eles se desesperavam em um olhar de angústia, um olhar de desespero, um olhar de dor. Eles queriam fugir daquela situação. E eles olhavam e queriam fugir, e de repente eles iam falecendo, eles iam desfalecendo, e nunca mais terão a segunda chance. Uma mulher estava na cama nos seus últimos momentos, mas consciente, e ela parada, normal, e de repente o parente dela filmando ela parada normal, de repente ela fez assim. Aí o olho dela parou. Irmão, aquilo me impactou tanto, porque ali o Espírito Santo dizia: nunca mais essa vida terá outra chance. Hebreus vai dizer, no mesmo capítulo agora, que é permitido ao homem morrer somente uma vez. Uma vez. E depois disso segue-se o juízo para com Deus. Quantas vidas perto de nós? Quantas pessoas estão morrendo perto de nós? Eu vi um médico falar, só para não ficar parecendo assim: isso é a história da carochinha. Você pode pesquisar no YouTube, médico cristão. Até então ele não tinha muito posicionamento com Cristo. Ele foi ter posicionamento no dia que ele viu. Ele viu o relato, ele viu na frente dele um homem morrendo. E o homem ficou desesperado. E depois ali faleceu. Ele entendeu. Médico, ele é frio, mas ele mesmo disse: por mais que a gente não queira contar para vocês, mas todos os dias nós vemos pessoas morrer, ou no desespero, ou na alegria. Porque ele também disse que uma pessoa viu, quando um cristão chegou no seu último momento, e o semblante do cristão era de paz, era um semblante meio, e ele começou a olhar todo feliz, e morreu sorrindo, morreu alegre, porque aquele estava em Cristo. E quando eu ouvi aquilo, o Espírito Santo falava: o tempo é pouco, tem muita vida morrendo, fique parado aí não, levanta, amadureça, busque. Essas são as portas que eu estou abrindo, e o Senhor está falando conosco nesta noite. É essa a nossa responsabilidade. Chegará um dia que todos nós prestaremos conta ao Senhor. Se não sentimos que estamos preparados, dobremos nossos joelhos em humildade, façamos confissão ao Senhor: me prepara para que eu possa levar a tua preciosa palavra. Prepara minha alma para que eu não fique me doendo por tudo que me fazem. Prepara minha alma para suportar as pedradas e as pancadas. Prepara meu espírito, prepara o meu físico. Mas eu quero ir para levar a palavra do Senhor para essas vidas, porque o tempo é pouco, irmãos, e o Senhor tem me chamado de várias formas. É a palavra que eu vou deixar aqui para os irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que a gente tenha, como diz o irmão, tenhamos saudades de viver o primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar ao teu coração de criança, voltar a ter o propósito de Deus na minha vida se cumprindo. É para isso que estamos chamados. Deus abençoe a vida de você. Amém. Glória a Deus.